Yes! Estamos na quinta aula da imersão. Você gostou do Yes, Rafa? Eu gostei do Yes. É isso aí. E a aula de hoje está simplesmente incrível, porque de fato a gente vai começar a interagir com quem vai usar a nossa aplicação. É isso aí. Isso é muito legal, né? Não faz sentido a gente criar uma aplicação que só a gente sabe mexer ou tem que ficar, né, igual aquele exemplo, abrindo o console para poder ver alguma coisa. E se você chegou na quinta aula, você está de parabéns. Por quê? Você está muito próximo de receber o seu certificado da Alura com o Google Gemini. Pessoal, olha que incrível. Lembrando que, para que você tenha acesso ao seu certificado, você precisa acessar o Gemini através do link que está aqui embaixo. Beleza? Hoje, o que a gente vai fazer, Rafa? Quando eu clico no botão pesquisar, aparecem os atletas que a gente tem da nossa base. O ponto é, eu quero digitar alguma coisa aqui, por exemplo, Rebeca, clicar em pesquisar e, de fato, só buscar conteúdos, né, relacionado com o meu interesse, né? No caso, por exemplo, exibir aqui a Rebeca Andrade, ou digito skatista brasileira, ou skate, e aparecem informações da Raíssa e assim por diante. Como a gente já tinha mexido na lógica de aparecer ali todas as informações, a gente vai precisar interagir o JavaScript com o HTML. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá no nosso código HTML e encontrar qual que é a tag, qual que é o elemento que representa aí a nossa barra de pesquisa, né, Gui? É isso aí. E qual que é, você lembra? Ó, de cabeça eu não lembro muito. Deixa eu pegar aqui, ó. No nosso código, a partir da linha 15 do main, a gente tem digite o nome do atleta, né, ou do esporte, a gente pode alterar isso depois, né? E tem aqui o botão para a gente pesquisar. Provavelmente é esse input da linha 17, né, que é o input, né, que a gente quer colocar. E olha que curioso, na aula passada, o que a gente fez? A gente pegou um determinado elemento, né, uma seção aqui, deixa eu dar um Alt Z só para a gente visualizar na tela. A gente pegou um determinado elemento e retornou para o HTML essa informação. Agora eu acho que é um pouquinho diferente, por quê? A gente quer pegar o que a gente digitar aqui nesse input e, de alguma forma, manipular os resultados para depois retornar, né, o que a gente quer. Exatamente. Beleza. E como que a gente faz isso, Rafa? Eu sei que é alguma coisa relacionada a esse input. Exatamente, Gui. Então, a primeira coisa, lembrando que a gente tinha feito lá na aula passada, foi criar um ID para essa nossa tag. Assim, a gente vai conseguir chamar ela lá no JavaScript. Então, o que você acha, Gui, da gente criar um ID? Legal. Aí, É bem parecido com o anterior, né? Exatamente. Tá. Eu acho que o nome dele podia ser Campo Pesquisa. Campo-pesquisa? Isso. Tá bom. Aí agora a gente copia, né, esse nome Campo Pesquisa e leva lá para o JavaScript. Beleza. No JavaScript, o que a gente utilizou para poder referenciar essa tag? Primeiro a gente criou uma variável para poder guardar o valor da tag inteira, e aí a gente também utilizou o document.getElementById. Então, vamos fazer isso também para esse nosso campo aí de pesquisa. Tá, eu vou fazer aqui na linha 5, tá? Eu pulei, então eu vou precisar de uma variável. Qual o nome que eu dou para essa variável? Pode ser campo pesquisa. Mas tem um detalhe aqui no JavaScript. No HTML, a gente não utilizou letra maiúscula para poder criar IDs, para criar classes, para criar elementos. Mas aqui no JavaScript existe um outro padrão que a gente utiliza bastante. Quando a gente vai escrever uma palavra para criar uma variável, mas essa palavra tem duas palavras, né, que vai ser campo pesquisa tudo junto, mas é campo e pesquisa numa palavra só, a gente utiliza para a segunda palavra a letra maiúscula. Então é campo pesquisa, o P ele vai ser maiúsculo. Certo. Deixa eu fazer só um teste. Ó, então eu vou colocar aqui, ó, campo, traço, pesquisa minúsculo, meio que o JavaScript já não entende o que é isso. Exatamente. A gente não caracteres especiais no meio da variável. Isso a gente não separa dessa forma, né? Não. Ele escreve desse jeito um pouco estranho, né? E por curiosidade, tem um nome para esse padrão, sabia, Gui? Tem um nome. A gente chama de Camel Case. Camel Case. Eu posso abrir uma aba do Google para pesquisar isso? Pergunta pro Gemini. Vamos, Gemini. Ele vai com certeza explicar de uma forma legal. O que é Camel Case em linguagens de programação? Vamos lá. Camel Case em linguagem de programação. Uma explicação. Camel Case é uma convenção de escrita muito utilizada na programação para nomear variáveis, funções, classes e outros elementos de código, né? Então, aí vem entrando naquilo, né, Rafa? Palavras unidas, né? Mais de uma palavra, a gente não utiliza espaço
e a primeira letra de cada palavra, exceto a primeira, é maiúscula. Isso é um padrão. Inclusive, Gui, só para a gente conseguir visualizar também, além do conceito que o Gemini trouxe para a gente, eu acho que visualmente a gente capta melhor a ideia de por que camel case seria o case em formato de camelo, né? Então, a brincadeira é essa da imagem, porque o camelo tem a corcova lá no meio das costas, né? Então, você começa com a palavra baixinho, e a segunda palavra seria como onde chega na costa do camelo a corcova. Ah, legal. E não existe só esse padrão, né? Ó, observando aqui, ó, existem outras formas, né? Cada linguagem de programação vai possuir um jeito de nomear variáveis. Variáveis, também para funções, para cada coisa assim diferente, a gente tem um padrãozinho. Tá, excelente. Então, no JavaScript, a gente utiliza o padrão camel case, tá? Uma dúvida, mas por que a gente faz isso? Por que a gente, por exemplo, eu preciso passar duas palavras? Não tem como eu deixar sempre uma palavra, por exemplo, ó, se eu volto aqui e escrevo campo, qual que é o problema de eu colocar com o nome campo? Existe a possibilidade de você fazer isso, né? Nada te impede, porque você escolhe. Você podia colocar aí, tipo, variar, escrever C, né? A, B, C, o que você quiser. O problema, na verdade, é que não vai ser só você que vai ler esse código, muito provavelmente. E não apenas isso, você pode pegar esse projeto daqui a, sei lá, 3 meses, e aí você não vai lembrar o campo. Que campo? Campo do quê? Sabe? É importante sempre ser muito descritivo, sempre ser muito claro, para a hora que você for dar aí uma manutenção no seu código, realmente você conseguir entender, ou a outra pessoa também conseguir. Certo. Então, entra no mundo das boas práticas, né, que a gente está seguindo na imersão toda. E variáveis autoexplicativas ajudam a gente a entender melhor o código. Exato. Olha que curioso, legal. Não é apenas o código funcionar, é ele funcionar seguindo boas práticas de programação. Exato. Então, as variáveis com nomes que façam sentidos, né? Às vezes, por exemplo, eu preciso de uma variável que tenha 2 nomes ou 3 palavras unidas, né? O campo pesquisa de não sei o quê, alguma coisa assim. Pesquisar na base de conhecimento de não sei o quê, tal. Vai ter um padrão para a gente escrever essa estrutura, né? Talvez só fechando o meu colchete da curiosidade que eu trouxe do Camel Case, para a galera não ficar chateada com a gente. Com uma corcova só o dromedário, mas o nome do padrão é Camel Case e é isso. Dromedário. É verdade, muito bom. Bom, Rafa, então, ó, o que você falou, tem o campo pesquisa, criei uma variável para ele, e se eu quero alguma coisa do HTML, eu escrevo document. É o Isso aí. document. O ponto getElement by ID que a gente já conhecia, usou. a gente já criou esse ID. Agora, entre os parênteses, a gente vai utilizar o ID do campo que a gente quer, que é o campo pesquisa mesmo. Exato. Maravilha. Mas agora a gente tem apenas um detalhe, né? Aqui a gente está pegando a tag inteira. A gente consegue ver? Consegue. Legal. Vamos dar colocar um console log, boa ideia. No campo pesquisa. Boa. Lembrando que o campo pesquisa só vai funcionar no momento em que eu clicar pesquisa. Deixa eu já deixar o inspecionar aberto. Lá no console, que nunca funciona de primeira, sempre na segunda. Boa. Na terceira. Na quarta. Aí. No campo console, eu vou clicar em pesquisar. Ele trouxe tudo, ó. Input type, exatamente como a gente tem lá no HTML. Exatamente. Bom, o que eu vou fazer agora vai ser digitar alguma coisa aqui, né? Vou digitar, por exemplo, Luciano. Pode ser, Luciano? Vamos nessa. Luciano. Você é atleta de qual modalidade, Luciano? Putz, de ouvir rock progressivo. Rock progressivo, boa. Pink Floyd, né? Eu vi que você gosta Pink bastante. Ó, legal, vou clicar aqui em pesquisar e apareceu aqui, ó, o input inteiro, exatamente como a gente tem no HTML, Rafa. Exatamente. O que a gente está fazendo no nosso JavaScript? A gente está pegando a nossa tag e colocando o valor da tag dentro de uma variável que é o campo pesquisa. Isso aí. Mas a gente não quer apenas a tag, a gente não vai usar a tag em si, a gente vai utilizar o valor que a gente está inserindo dentro dessa tag. E o que na verdade a gente precisa fazer para poder pegar o valor? Lá no nosso JavaScript a gente vai apenas colocar ponto value no final. E o valor, né, falando assim, o que esse valor representa, quando a gente está no nosso HTML, lembra que a gente tem a tag de abertura e a tag ali que fecha? O valor vai ser o que está inserido dentro. Isso que a gente escreve ali no campo de pesquisa vai ser o que a gente vai colocar dentro dessa tag. Então, vamos dar uma olhada do que vai acontecer. Vou usar você, Rafa. Você é atleta do Brasil de qual esporte olímpico, Rafa?
Eu sou de musculação. Ah, da musculação? Caramba. Então, beleza. Ó, vou clicar aqui, pesquisar. Boa, apareceu o Rafa. Vou pegar alguém aqui da plateia. Raul, você pratica qual esporte, Raul? Guitarra olímpica. Aí dou aqui o pesquisar, Raul. Ó, tudo que a gente está digitando está funcionando, né? Ele está pegando de fato o que a gente colocou aqui dentro do quadradinho, que é o que a gente quer, interagir com quem vai mexer, né, na nossa aplicação. Agora a gente tem um segundo desafio, que é o seguinte. A gente precisa pegar esse conteúdo que foi digitado, seja Rafa, Luciano, Raul, o que a pessoa digitar, e esse valor precisa de alguma forma ser comparado com o conteúdo que a gente tem lá na nossa base de conhecimento. Por quê? A gente, da forma que tá, a gente está exibindo sempre tudo. Eu não quero tudo. Eu quero exibir só o que a pessoa está buscando. Exatamente. E como que a gente faz isso? Então, a gente precisa lembrar qual que é todo o passo a passo que está acontecendo aí dentro do nosso programa. Primeiro de tudo, o que a gente faz? Vamos recomeçar aí, só a gente entra na nossa página como se a gente estivesse primeira vez, só para a gente poder recapitular o que está acontecendo. Boa, legal. Nada está aparecendo. Primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é escrever o que a gente quer dentro da barra de pesquisa. E aí a gente clica no botão pesquisar. Lembrando que quando a gente clica no botão pesquisar, o nosso HTML tem lá o atributo onClick. Esse atributo onClick está chamando aquela função que a gente criou dentro do JavaScript chamada pesquisar. E aí, quando a gente clica no onClick, essa função é chamada e tudo que está dentro das chaves, todo o bloco de código dentro das chaves, ele é executado uma vez, porque a gente clica apenas uma vez ali no onClick. Então, é aí, nesse bloco de código, que a gente vai precisar criar a nossa lógica de comparação. Então, a gente vai pegar a nossa lista de objetos que a gente tinha criado naquele outro arquivo de dados que a gente já está chamando aqui nessa lógica do JavaScript e comparar com o que está escrito dentro do campo de pesquisa. Como que a gente consegue, então, fazer essa comparação? A gente precisa fazer uma condicional. Se dentro da nossa lista de objetos tiver algum objeto que tem o título que seja igual ao que a gente escreveu dentro do campo de pesquisa, então a gente vai, de fato, poder mostrar essa lista, esse objeto aí que tem que é igual ao que a gente escreveu. Então, primeiro de tudo, a gente precisa aprender como que faz essa condicional. Uma pergunta, Luciano. Eu tenho a sensação que a gente conseguir comparar um texto para ver, esse texto faz parte, ou ele está presente em um outro lugar, igual a Rafa comentou, parece algo comum. Isso. Né? Então, não é uma prática assim, a gente vai ter que desenvolver toda a lógica do zero. Provavelmente já existe, igual a gente viu, né, o console log que já mostra alguma coisa, né? Exatamente. As linguagens de programação, e o JavaScript não é diferente disso, elas já trazem algumas funções, alguns métodos que vão ajudar a gente a fazer o que a gente chama de manipulação de string. O que seria manipulação string? São essas atividades que a gente precisa fazer com os dados em texto para comparar se eles são iguais, se eles são diferentes, ou se uma palavra está contida dentro de um texto maior, que é exatamente o que ajudaria a gente a fazer agora. Na prática, o que você conseguiria fazer, por exemplo, se a nossa variável é o dado.título, aí, a princípio, sem se preocupar em fazer condição ou alguma coisa assim, a forma da gente checar se uma palavra está dentro do título, seria a gente escrever, se eu puder botar uma linha abaixo, só para a gente construir como ficaria essa definição. Tá, dentro do for mesmo? Pode ser, só para a gente escrever e depois a gente ajusta a escrita. Seria dado.título, que é o campo da estrutura que a gente quer fazer a busca, e existe um método chamado includes, que é basicamente, eu quero saber se a informação que vai estar entre os parênteses depois do includes está dentro da informação do título. Boa. Ponto includes. Ponto includes. Aí entre parênteses... Aí você abre e fecha parênteses, abre e fecha as aspas, que você quer procurar um texto, e a informação que você colocar entre essas aspas, o JavaScript vai procurar se está dentro desse campo título. Então, no nosso caso, a gente já tem esse campo que é o campo pesquisa, né? Que é o valor que a gente tem. Exatamente. Então, eu poderia, no caso, né? Como a gente já tem como esse uma campo, variável, né? Uma você variável, tira as aspas. Né? Aí eu vou colocar aqui o campo pesquisa. Né? Aí isso daqui vai falar assim, olha, se o título inclui o que está no campo da pesquisa,
aí eu quero fazer alguma coisa. Isso. E se não incluir, aí eu não quero fazer, né? Alguma coisa desse Exato. tipo, né? Se você quiser visualizar esse passo em específico, eu acho que você podia gravar na console o resultado dessa checagem, que basicamente o JavaScript vai devolver para você verdadeiro ou falso, true ou false. Legal, vamos fazer Se a isso. informação está dentro, ele vai retornar dessa checagem do includes um valor true, e se não tiver dentro, ou seja, a palavra não existe dentro do título, ele vai retornar um valor false. Legal, vamos lá. Vamos inspecionar. Eu vou colocar aqui, deixa eu tirar um zoom, que acho que ele melhora. Aí. Eu vou fazer assim, ó, vou colocar, por exemplo, a Raíssa, tá? Boa. E vou colocar pesquisar. Aí ele deu Raíssa, que foi o que eu digitei. Aí ele deu um true e 2 falsos. Perfeito. E faz sentido, né? Porque o nosso objeto tem 3 listas... a nossa lista tem 3 objetos. Que é a Raíssa. Cada objeto tem um título, que é o nome das 3 atletas. E Raíssa só está dentro de um deles. Isso. Então ele vem como true no objeto, que é da Raíssa Leal, mas o for vai continuar percorrendo toda a lista. E para os outros 2 objetos que não tem Raíssa no título, ele vem como falso. Legal. Mesma forma, perdão, Gui. Da mesma forma, se você quiser fazer um outro teste, por exemplo, procurar por Rafa, tá, como você fez nos primeiros testes. É a Rafa ou é a Rafa das Olimpíadas mesmo? A Rafa, a nossa instrutora, Rafaela com 2 L's. Rafaela com 2 L's. Aí agora, como nós não temos um título que contém a palavra Rafaela, então você vai ter 3 falsos. 3 falsos. Olha só, dá pra gente fazer um outro teste, que é assim, ó, eu vou colocar para pesquisar a Rebeca, tá? Boa. Aí o que vai acontecer? Ele vai dar falso, falso e o último vai ser verdadeiro, né? Isso aí. Então vamos lá, atualizando a página aqui, pesquisando por Rebeca, clico em pesquisar, aí ele deu 2 falsos e um verdadeiro. Agora eu vou fazer o oposto, eu vou colocar Beatriz, que ele vai dar o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro e o terceiro é falso. Então, atualizando aqui, Beatriz, pesquisar, aí deu, ó, falso, true, falso. Ficou legal, deu para entender essa ideia. Então, assim, a gente consegue criar uma forma para saber assim, ó, tem isso aqui, esse texto tá nesse outro tipo de texto, nesse título? Ah, tá, ele tá mostrando pra gente verdadeiro e falso. Mas eu ainda não sei como é que eu faço para, de fato, só pegar o resultado que eu quero, né, buscar. Perfeito. Isso, exatamente. Essa é a parte que a gente realmente entra na condicional. Então, eu acho que a gente podia escrever primeiro em um comentário, né, em português, e aí depois a gente vai montando essa condicional. Vai lá. Em português seria, se no dado título includes o campo de pesquisa, então vai ser executado aí todo o bloco de código, né? A gente vai criar o novo elemento HTML para o resultado. Tá. Aí ele faz alguma coisa. Exatamente. Só se incluir, né? Então a gente tem até aquele... provavelmente vai usar chaves, né? Que deixa um espacinho, né? E a gente coloca... Isso, exatamente. Tá. E agora, para a gente de fato colocar uma condição, eu preciso colocar algum sinal? Sim, a gente vai colocar toda a nossa condição dentro de um parênteses, né? Para agrupar o que a gente está querendo dizer. Esse parênteses a gente vai colocar o dado título includes. Eu vou até escrever de novo para praticar isso aqui, ó. Dado, ponto, título, ponto, include. Exatamente como a gente tinha feito no console log, né, anteriormente. Se incluir no título o campo de pesquisa, aí a gente abre novamente, e aí tudo o que tiver dentro dessas chaves vai ser executado, caso essa condição seja verdadeira. Que legal. Eu vou tirar esses 2 comentários aqui do console, eu acho que fez sentido, deu para entender bem. Boa. Se o título tem o conteúdo que a gente pesquisou lá no campo de pesquisa, na verdade o que eu queria fazer era tudo isso aqui, ó. Queria pegar o resultado, todo esse conteúdo aqui, ó, da linha 20 até onde a gente fecha aqui a linha 28. Exatamente. Isso, você pode colocar tudo isso dentro do if. Tá, eu vou dar um Ctrl X, que ele cria um novo elemento, vou colocar ele aqui, Ctrl V, né, esse comentário aqui do cria um novo elemento do resultado, a gente passa ele lá para cima depois. Tá? Vou colocar aqui, ó, comentário só para a gente ter tudo certinho, cria um novo elemento. Maravilha. Exatamente. Então, assim, recapitulando, né, o que está acontecendo? Primeiro a gente está fazendo o loop, a gente está percorrendo a lista e verificando com o nosso if, com a nossa condicional, se
o primeiro título ali do primeiro objeto que tem na nossa lista, que é a Raíssa, ele está incluindo o que a gente se digitou no campo de pesquisa, então a gente vai criar o elemento HTML e a gente vai exibir na tela. Se não tiver, então nada vai acontecer. Todo esse código que tá, desde a linha 18 até ali a linha 25, ele não vai aparecer. A gente não vai criar um elemento HTML. Então, para a Rebeca, por exemplo, não vamos colocar elemento HTML. Não vai aparecer na nossa tela. Então, vamos testar, né, Gui? Vamos, que da hora. Nossa, ficou muito legal isso. Vamos ver. Aí, reforçando, Gui, como a gente viu no console log antes, o que o nosso include está fazendo é devolvendo true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Uhum. E o que o if está fazendo é trabalhando com o resultado verdadeiro ou falso. Se o resultado é verdadeiro, ele executa o código. Se não for, se ele for falso, se for falso, ele ignora essas linhas e vai em frente. Exatamente. Que legal. Então vamos lá, vamos executar esse aqui. Vou pesquisar, por exemplo, a Rebeca. Vou pesquisar. Nossa, agora ficou chique. Só apareceu a Rebeca. Exatamente. Que da hora isso. Tá, vamos ver. Eu não tô botando tanta fé assim. Raíssa. Pesquisar. Aparece a Raíssa. Perfeito. Se eu colocar só Bia. Só assim, ó. Bia. Não escrevi Beatriz inteira. E clicar em pesquisar. Cliquei. Apareceu Bia Souza. Bom, está funcionando, né? Conforme a gente vai digitando os atletas. Entretanto, tem um ponto que é curioso. Rafa, se eu não digito nada, né? Não digitei nada e clico em pesquisar, ele está me mostrando todos os atletas. Isso. Agora a gente vai precisar tomar uma decisão sobre regra de negócio da nossa aplicação. Sim. Tá? E tem 2 pontos que aqui eu tô pensando no futuro, tá bom? Eu tô pensando aqui no futuro. Vamos imaginar que eu tenha 30 mil atletas em um banco de dados, ou integrando com outros bancos. A aplicação cresceu. Talvez isso pode ser perigoso, eu devolver todos os atletas. Se eu tenho 30 atletas, acho que até dá. Sim. A minha sugestão seria, talvez, fazer o seguinte, ó. Se eu não digitei nada, que deixei um espaço em branco, e clico em pesquisar, ele não me mostra nada. Tá? Para não ter que navegar em todos os dados. Perfeito. Mas mostrar todos os dados não está errado também, né? Não tá. Isso que nem você falou, é uma regra de negócio. Então, fica a sua escolha, o que você prefere para o seu projeto. Se você prefere mostrar ou não. Sim. Eu acho interessante essa escolha de não mostrar, justamente porque às vezes a pessoa esbarra no Enter, né? Enfim, a pessoa acha que digitou ou não digitou, e aí acha que fez a pesquisa correta e na verdade, só está mostrando tudo. E acho que é interessante você aí de casa pensar em qual seria a lógica para poder determinar se está vazio, se não está, o que é incluir o vazio, o que não é, como que faz essa verificação de fato? Olha, eu tenho uma ideia aqui. O que eu faria, tá? Você ensinou o if, eu faria o seguinte, ó, eu criaria um if aqui para falar assim, ó, vou colocar em comentários. Se o campo pesquisa, ele for, não vazio, como que eu falo? Se ele for uma string, né? Fala assim, ó, se for uma string sem nada, se for uma string que não tenha nada. Acho que você colocou 2 Cs, né? Se o campo pesquisa for uma string sem nada, verdade. Né? Acho que fica mais claro. Isso. Se o campo pesquisa for uma string sem nada, né? Isso. Se o campo pesquisa for um... Tira o se antes do for. Isso. É isso, verdade. Agora eu entendi. É muito if na cabeça, né? Aí, beleza. Eu acho que eu faria alguma coisa assim. Se ele for vazio, aí eu não quero mostrar nada. Exatamente. Isso, tá? O if eu sei fazer. O if, a condição vai ser alguma coisa e o que a gente quer fazer vai estar entre chaves. Exatamente. Aí eu vou dar um enter. Tá, e como que eu verifico, por exemplo, se o campo pesquisa for uma string vazia? Sem nada. Então, aqui nesse caso, a gente pode verificar se ele é igual a uma string vazia, né? Uma string sem nada, ou seja, sem texto. Aqui entra um ponto interessante das sintaxes de linguagem de programação, Gui, do JavaScript em especial, que você usou um igual. Lembra, mais em cima, ali na linha 5 e na linha 3, a gente usa um igual quando a gente quer atribuir um valor para a variável. Quando a gente quer testar, a gente usa 2 sinais de igual. A gente quer comparar, exatamente, a gente não está atribuindo valor, a gente está comparando os valores. Exatamente. Entendeu? Aí usa 2 iguais. Isso. Eu falo, se o campo pesquisa for igual, é literalmente for igual. Tá. Então, se ele for igual a um P ali, né? Um P não. Se ele for igual a uma string vazia... não tem nada dentro nenhuma dos letra, aspas, né?
nenhum espaço, nada. Certo. Aí o ponto é, eu não quero executar mais nada, eu não quero pegar o resultado, fazer o resto aqui das verificações e tudo mais. Como que eu faço isso? Então, quando a gente está lidando aí com funções, né, lembrando que a função é aquela pesquisar, que quando a gente clica no onClick, ela é chamada, executa todo o bloco de código, existe uma palavrinha que mostra que aqui, ó, a gente vai finalizar essa função, a gente não vai mais executar qualquer código que esteja para baixo. E essa palavrinha é o return. Então, se a gente entrar aí dentro dessa condicional, né, se o if e tudo que tiver dentro do if no parênteses for verdadeiro, a gente vai executar o tal do return. E aí o que está para baixo, ali inicializar uma string vazia, né, a partir ali do let resultados, criar o HTML, nada disso vai ser executado, porque a gente finalizou a função ali em cima. Eu acho que essa é a melhor forma, né, da gente não precisar usar, carregar nada, montar HTML nenhum, a gente só finaliza a execução e não pesquisa, né, não mostra nada, já que está vazio. Você pode testar, vamos ver, vamos ver como fica no seu código. Legal. Não digitei nada, clico em pesquisar, realmente não aparece nada. Aí talvez para melhorar a experiência de quem está utilizando a sua aplicação, antes do return, você pode escrever alguma coisa na tela. Legal, gostei da ideia. Escrever, tipo, informar, né? Ó, nenhum resultado foi encontrado, Aí né? como que a gente fez para escrever na tela mais abaixo na função? A gente atribuiu um valor para tag section usando o método, usando o parâmetro innerHTML. A gente vai fazer a mesma coisa da linha 34, só que na linha 9. Tá. Section.innerHTML. Aí eu vou atribuir um determinado valor, né? Aí a mensagem que você quiser que apareça na tela. Uma busca vazia, nenhum atleta foi encontrado, o que você preferir, fica a seu critério. Tá. Beleza, vamos testar agora como ficou? Bora lá. Então vou digitar aqui, não vou digitar nada, vou clicar em pesquisar, nada foi encontrado. Perfeito. Maravilha, eu gostei, né? Tá muito mais claro. Aí por curiosidade, e vocês que estão em casa quiserem fazer esse teste também, percebe que lá no seu código, você está especificamente testando se o campo de busca está vazio. Se você colocar qualquer informação lá dentro, se você apertar a barra de espaço, se você botar uma letra, se você botar um número, essa condição não vai mais ser satisfeita, porque o valor não vai mais ser vazio, entendeu? Então, provavelmente eu teria que usar de algumas outras, de alguma outra forma para fazer essa verificação, porque querendo ou não, existe, né, o espaço ali, ele vai montar, a Raíssa Leal tem espaço. Entendi. Tá, então fica aí o desafio para você tentar pensar em resolver dessa forma. A gente viu, não digitou nada, clicou em pesquisar, ele vai mostrar daquela forma, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa também que a gente pode adicionar no nosso projeto, só para deixar ele um pouquinho melhor, é que pode não ter alguma palavra dentro do título. Por exemplo, você quer pesquisar sobre judoca, né? Ao invés de pesquisar por Beatriz. Será que a gente não pode fazer aquela verificação se o judoca ele está na descrição e não apenas no título? Porque a gente quer, talvez, encontrar a Beatriz, mas a gente pode não saber escrever o nome dela, a gente quer pesquisar por judoca mesmo. Vamos ver todos os judocas que tem na base. Nossa, isso seria muito legal. Pegar por gênero, né, por esporte, eu acho que seria interessante. Muito bom. Só pra gente não ficar preso ao título, né? E eu acho que eu sei fazer isso, hein? Quero olha ver, só, quero ver. A gente fez assim, ó, se o título, né, do objeto que a gente está vendo inclui esse campo, aí a gente coloca o resultado. Isso. Eu precisaria de alguma forma, eu falei, né, na empolgação, mas eu precisaria de alguma forma... Você tem a ideia, já é importante. Tem a ideia. Eu queria ver isso aqui, ó, se a descrição do objeto que a gente tem inclui o que a gente quer estar pesquisando. Perfeito. Só que aí a gente já tem um if. Né? Como que a gente faz para fazer vai fazer outro if dentro do if? A gente pode, ao invés de fazer dois ifs, a gente pode fazer ifs alinhados, mas a gente pode utilizar, dentro aí dos nossos parênteses, a gente faz um if. Se o dado do título incluir o que está escrito no campo da pesquisa for verdadeiro, ou o dado da descrição incluir o que tiver no campo de pesquisa. Ponto includes... Rafa, então acho que eu consegui, ó. Em campo pesquisa. Isso. Campo pesquisa. Exatamente. Só que o ou não deu certo. Ele falou assim. Em português, não faz sentido nenhum aí. No JavaScript, para a gente te apresentar o ou, a gente utiliza duas barras. Que é... Isso, exatamente. Essas duas barrinhas. Uma paredinha, isso aí. Duas paredinhas. Duas paredinhas. Então, se o primeiro for verdadeiro,
já vai. Se isso ou Ou aquilo. aquilo. Ou os dois, né? Pode ser que os dois sejam verdadeiros, também vai funcionar. Tá, então se uma coisa ou a outra for verdadeira... Se pelo Isso. menos uma dessas duas coisas for exatamente. verdadeira. eu acho que você de casa entendeu. Vamos lá, gente, vamos pesquisar. Então eu vou pesquisar agora judoca. Judoca. Pesquisar. Apareceu a Muito Beatriz legal. Souza. Bem Deixa, legal. se eu digitar, por exemplo, skate. Não vou só skate ali. Ah, apareceu a Raíssa Leal. Você Busca colocou. Você não Uma conseguiu, medalha. você nem escreveu skate, você escreveu skate só com o T e ele foi, porque... Ele achou, né? Porque Ó, a a medalha deu a Beatriz Souza. Conquistou medalha de ouro, inspirando novas gerações de É. atletas. Deixa eu ver só como que tá o da Rebeca, pra gente pesquisar com base nela. Aqui a gente tem um problema, pessoal. Eu adorei fui esse digitar problema. Rebeca e eu digitei minúsculo. Adorei. Rebeca. E ele não trouxe a Rebeca. Só que na nossa base tem uma Rebeca. Então eu tenho que digitar Rebeca exatamente com letra maiúscula. Isso é uma experiência ruim, né? Muito Porque o ruim. atleta tá lá, né, na nossa base de conhecimento. Mas E o seu usuário não tem obrigação de saber como que tá escrito lá na fonte da verdade da informação. imagina, Não. eu falo assim, ô Luciano, Rafa, eu criei uma aplicação, mas você tem que digitar certinho, senão não vai funcionar. Pois é. Eu acho A minha mãe, por exemplo, tem o hábito de escrever tudo em letra maiúscula. Então, para ela não funcionaria. Mas ela entendeu? tá falando boazinha ou ela tá brigando com você? Não, normalmente ela não tá gritando. Ela não tá falando gritando? normal. Tá, então entendi. Então a gente tem que pensar em alguma forma de digitar Rebeca, independente se você tá com letra maiúscula ou minúscula, né? Se eu faço isso aqui, ó, por exemplo, ó, Rebeca, e pesquiso, ele também não acha. Exatamente. Então, o que a gente pode fazer nessa situação? A gente pode pegar o título da nossa atleta e a descrição e transformar tudo em letra minúscula. Não apenas isso, a gente também transforma o que a gente escrever ali no campo de pesquisa em letra minúscula. Assim, tudo é letra minúscula ou letra maiúscula, né? Tanto faz. O que você acha melhor da gente transformar? Acho que tudo minúsculo. Tudo minúsculo, a Aham. gente transforma tudo em minúsculo, e aí a gente consegue comparar de fato os caracteres da forma correta, né? O azinho com azinho e não maiúsculo e minúsculo também. Ótimo, gostei da ideia. Vamos deixar então tudo minúsculo para não ter esse Perfeito. problema, né? Então é o seguinte, ó, o que eu poderia fazer é pegar o campo pesquisa e atribuir o valor dele com o campo pesquisa de novo, só que agora com letras minúsculas, né? Então eu tenho que ser, ó, Exato. letras minúsculas, né? Que Isso. não existe isso aqui, né? Ele não fala assim, eu não sei o que é letras minúsculas porque não está em português. Não, o que a gente utiliza é o ponto Ponto. to lowercase, né? Para To- letras minúsculas. Aqui, camel case. Lower, assim, Case. Isso, exatamente. E aí abre e fecha parênteses. tá. Aí aqui ele deixou usando esse to lowercase, ele vai colocar o conteúdo que a gente digitou com letra minúscula. Exato. Isso. Aí o que a gente está fazendo é, o campo de pesquisa não importa se a pessoa fez com letra maiúscula, com minúscula, vai ficar tudo minúsculo. Exato. Isso. Beleza, tem o valor então do campo pesquisa com letra minúscula. O que eu Exato. gostaria de fazer é pegar tanto o título como a descrição e Isso. deixá-los também com letra minúscula. Exato. Perfeito. Então a gente precisa fazer essa transformação ali dentro do for. Para isso a gente pode criar uma variável para cada coisa. Então uma nova variável para o título e aí uma nova variável para a descrição. Dentro do for? Então, quando a gente está trabalhando ali, declarando as variáveis, criando aquele let, e aí a gente dá um nome para a variável e dá o valor para ela, não é ideal a gente ficar declarando toda vez que a gente entra ali no loop do for. Então a gente pode declarar as duas variáveis ali antes de entrar no for, e aí depois a gente apenas vai mudando o valor conforme vai mudando o objeto. Certo. Então eu vou colocar, por exemplo, let título Isso. vai ser igual a nada, né? É igual você fez com resultados em cima. E isso o aí. let descrição vai ser igual a nada também. Isso. Aí aqui dentro que a gente de fato tem acesso às informações do objeto, Isso. Coloca só os pontos e vírgulas lá Pra ficar bonitinho. bonitinho. é verdade, vamos lá. Senão toque ataca. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou pegar o título e vou falar que esse título que a gente tem, ele vai ser igual ao dado, objeto, ponto título, ponto To lowercase. lowercase, abre e fecha parênteses, Perfeito. e a gente faz o mesmo para o descrição, Isso aí. que vai ser igual ao dado, ponto descrição, ponto To to lowercase. lowercase. Isso aí. Legal Deixa eu- que a gente faz isso Então, antes. Você pegou o método errado. É o método errado. To lowercase. Aí. O legal é que a gente faz isso antes, então, da verificação, porque aí quando chega ali no nosso if,
tanto o título, quanto a descrição, quanto o campo de pesquisa, todos já estão com letra minúscula e aí a verificação vai funcionar de uma forma bem melhor. Aqui, como eu já tenho o dado já com a modificação, eu posso alterar aqui o dado.título só para título. Isso. E ali o dado.descrição só para descrição. Né? Isso aí. Vamos testar? Bora. Vamos. Indo lá no nosso código, então eu vou digitar, por exemplo, Rebeca e pesquisar. Apareceu a Rebeca Andrade. Perfeito. Maravilha. Vamos colocar então judoca, tudo com letra maiúscula, e ele mostra lá a Bia. E se eu coloco, por exemplo, skate... Pode até colocar uma maiúscula, uma minúscula aí, agora não importa a forma que eu tá acho que é escrito. skatista, talvez. Skatista. Deve estar. Isso. Ou é skatista. Ou skate, eu vou colocar, por exemplo, leal. Vou fazer isso aqui, ó. Leal. Uma coisa que eu acho que vale, né, que nem a gente estava colocando ali no skate, seria legal aparecer a Raíssa Leal se a gente escrevesse skate. A gente pode adicionar no nosso objeto, por exemplo, algumas palavras relacionadas, como se fossem tags, entendeu? Então, quando a gente estava lá montando os nossos objetos, com o título, a descrição, o link também, às vezes você coloca palavras relacionadas e você usa isso apenas ali na parte de pesquisa também. Eu acho que isso é um desafio interessante para poder deixar ainda mais legal essa pesquisa aí. Nossa, banco muito de legal. Conhecimento. Então vamos fazer isso? Vamos Bora lá. Então. Então, a primeira coisa, a gente vai lá no nosso arquivo de dados.js. Isso aí. E a gente vai criar um novo atributo, vírgula, Isso. e aqui tags. Lembrando que eu preciso de tags para 3 atletas, para toda a nossa base. Né? Coitado da galera que fez um monte de base. Né? Fala a verdade. Mas aí dá pra pedir pro Gemini reescrever a base. Gemini é maravilha. o nosso assistente preferido. Aí coloquei aqui a tag nas 3 e vamos lá. O que a gente pode pôr para raiz? A ideia é ter uma string com várias palavras aqui dentro. Isso. Então, ó, por exemplo, skate, SK8, SK8, por exemplo, né? Acho que tá bom, né? Da Bia, o que a gente põe? Judô. Judô sem acento. Vou colocar judoca. Judoca já tem na descrição, Judoca tem na descrição. Vou colocar judoca com K. Perfeito. Beleza? E na Rebeca? Deixa eu ver, ó, a Rebeca é ginasta. Ginástica, porque tá ginasta só. Icon sem acento, né? Ginástica. O que mais? Tá bom. Ouro. Né? Que ela ganhou o ouro também. Fechou. Beleza. Agora a gente vai precisar de alguma forma deixar o conteúdo que a gente digitou também com letra minúscula, né? Para fazer essa comparação. Então eu vou criar uma let tags lá no nosso arquivo de apps.py. Vou falar que ele vai ser igual a uma string vazia. E aqui a gente vai falar assim, ó. Ponto e vírgula lá no 19. Ponto e vírgula, obrigado, Luciano. Verdade. E aqui, ó, vou colocar assim, ó. Tags é igual ao objeto que a gente tem, dados, tags, ponto to lowercase. Quase eu cliquei no errado. Aí eu vou falar para ele também, né? Ou nas tags. Se as tags, se a gente encontrar, né? Se incluir o campo pesquisa, aí ele vai fazer essa Vamos ver se agora o skate funciona, né? Para Raíssa, por exemplo. Que é um pecado não funcionar, né, Rafa? Skate, perfeito. Olha. E o legal é que não aparece, né? As tags a gente, como não colocou criou nenhum elemento no HTML para inserir, ela fica vazia. Tá ali no nosso objeto dentro dos dados no JavaScript, mas não tá aparecendo na tela porque a gente não criou nada no HTML. Sem palavras. Legal, né? Cara, ficou muito legal. É uma palavra que não tá na descrição e a gente conseguiu buscar. É muito louco porque a sensação que eu tenho é que a minha cabeça agora é assim, muitas coisas que acontecem numa aplicação, num software, né, numa página web, às vezes a gente nem tá vendo, né, por detrás, né, muita coisa, né? E essa lógica pode funcionar para qualquer domínio, qualquer área que as pessoas tenham criado seus dados. Sim. Por exemplo, se as pessoas estão trabalhando com música, você pode mostrar na tela, por exemplo, só o nome do artista e o nome da música, ou a letra da música, mas por trás, no seu código JavaScript, você pode estar buscando por estilo, por nacionalidade, por idioma da letra. Ou seja, vai para a sua criatividade de como você quer enriquecer a sua busca na base de conhecimento. Legal, muito bacana. É isso aí. Acho que um ponto que a gente pode pensar também é assim, ó, se eu coloco, por exemplo, o tênis, né, que a gente tem o tênis de mesa, tem o tênis mesmo, né, eu não sei falar qual que é a diferença do tênis de mesa para o outro tênis. Como assim? É que é o tênis de mesa e o outro, não sei o nome. Tênis, tênis é só só tênis? É só tênis só. Tênis, tem vários estilos, né?
Aí, por exemplo, a gente tem do de mesa o Calderano e a Bia Haddad também, né? Isso aí. O ponto que eu não tenho essas informações. E quando eu clico em pesquisar, a gente não tem nada, né? E pensando naquela ideia que quando a gente não digita nada, clica em pesquisa, a gente mostra nada encontrado, se a gente digitou alguma coisa, mesmo colocando com letra minúscula, não foi encontrado na nossa base, seria legal a gente mostrar essa mensagem, né? Se você Legal. buscar, por exemplo, o Pink Floyd, que não tem nada a ver com a nossa... Exatamente, ó, Pink Floyd. É assim, né, Rafa, que escreve Pink Floyd? Isso. Pink Floyd, né? Não tem nada a ver. Vou colocar uma outra banda que você gosta, Luciano. Rush. Rush. Espero que seja assim que escreva. É isso aí. Ah, beleza. Não tem nada, não aparece. Seria legal a gente exibir. Colocar alguma mensagem também, né? A mensagem ela só aparece ali do não foi encontrado porque a gente está verificando se é igual a vazio. A vazio. Nesse caso, o Rush não é vazio, então não vai aparecer essa mensagem. Então a gente também pode fazer uma verificação pensando que se não for incluso, então é tipo, esse negócio do ponto includes não acontecer, a gente também exibe alguma mensagem, Isso né? aí. Boa. Bom, então eu vou fazer o seguinte, Rafa, ó. Se a gente conferiu o campo pesquisa, ele não está vazio. Alguém digitou lá, Rush, por exemplo, né? Deixamos esse campo com letra minúscula. Percorremos toda a nossa base de conhecimento e nada foi encontrado. Seria legal se a gente exibisse, né, a mensagem, né? Como que eu posso fazer isso? Eu pensei inicialmente que seria um if. Isso. Vai ter uma condição que a gente vai verificar, por exemplo, Se nada foi encontrado, se né? a gente não encontrou nada, aí a gente exibe a mensagem. Perfeito. Eu só não sei fazer essa condição aqui, Luciano. Como que a gente podia pensar? Bom, a gente pode seguir na mesma lógica que a gente construiu para o resultado positivo, ou seja, para quando encontrar algo. A gente decidiu lá na aula de ontem que a gente ia usar uma variável chamada resultados para agregar todo o resultado que está sendo composto dinamicamente com a informação da base. E no final, lá na linha 40 e alguma coisa, um pouquinho mais para baixo, na linha 46, você coloca todos os resultados dentro da seção HTML. O que a gente pode fazer então para seguir essa lógica, para manter assim a mesma linha de pensamento no código, a gente testa agora se essa variável resultado está vazia e se ela estiver, a gente coloca a nossa mensagem de atleta não encontrado ou informação não encontrada dentro da variável, que aí a gente não precisa modificar o resto do código, entendeu? Tá. Então eu vou falar assim, ó, se resultado for igual a vazio, a gente pode fazer isso, ou, seguindo essa ideia da sintaxe, uma forma da gente construir algo parecido seria, você pode deletar as aspas duplas, os sinais de igual, e colocar um sinal de exclamação na frente do resultados. Se eu não tenho resultado. Exatamente. Você está dando orientação para o JavaScript de que você está querendo dizer, se o resultados não tiver nada, se resultados não existir, faça essa ação. Tome essa ação. Legal. Aí, nesse caso, eu vou mudar, né, os resultados, ele vai receber um determinado texto, né? Isso é a mensagem que você quer passar. Pode ser a mesma ali do... nada foi encontrado. Nada... Entre hashtags P, né? Foi encontrado. Aqui, fazendo tudo ao contrário, volta... Com vocês é assim também, pessoal? Só comigo? Eu acho que é só com você. Só comigo. Então, beleza. Vamos testar isso aqui para ver. Ó, vou digitar tênis. Clico em pesquisar. Nada foi encontrado. É isso Maravilha. aí. Lembrando que, pensando no que ele acabou de ensinar pra gente, né, que a gente pode colocar aquele exclamação para verificar se não tem, a gente pode só testar lá em cima. Lembra que a gente também colocou que não tem? E se não tiver valor? E se esse campo pesquisa não tiver valor? E se ele for, né, vazio, negativo, né, ele for falso? O que pode ver. acontecer? Então, não digitei nada, clico em pesquisar, nada foi encontrado. Exatamente. Legal. É legal porque, assim, aos poucos a gente deixa o nosso código padronizado, né? Sempre que a gente está fazendo essa verificação, então seria, se não tem o campo pesquisa, aí fala que não foi encontrado. Ou se eu não tenho resultados, fala que nada foi encontrado. Talvez, só para dar uma ideia para a galera, Gui, algo que a gente pode fazer até para facilitar nossa vida quando a gente está analisando um possível problema do código, a gente podia deixar as mensagens um pouquinho diferentes. Para a gente saber quando é uma mensagem da busca vazia e quando é uma mensagem de informação não encontrada. O que a gente poderia colocar aqui no campo vazio? Campo de pesquisa. Você pode manter o nada foi encontrado e coloca um ponto, você não enviou uma palavra de busca, ou você não buscou por um atleta. Isso, alguma coisa assim.
Atleta ou esporte, né? Isso. Esporte. Eu acho que quando a gente fala de atleta ou esporte, eu pensei até em mudar o placeholder aqui, ó. Que é o textinho que Digite o nome aparece. do atleta. Tá aqui, ó. Digite o nome do atleta Ou ou esporte. esporte, né? Que agora nós temos as tags, né? Nossa, tá ficando muito legal. Perfeito. Então vamos lá, aqui, ó, no placeholder, digite o nome do atleta na linha 17 Isso. ou esporte. Isso aí. Então, digite o nome do atleta ou esporte, clique em pesquisar. Perfeito. Nada foi encontrado, você precisa digitar o nome do atleta. Bem Se eu digito, legal. por exemplo, o tênis, é uma tag ou algo que não está na nossa base, clique em pesquisar, nada foi encontrado. Ótimo, Perfeito. gostei muito dessa ideia. Próximo desafio que a gente tem é pegar todo esse código aqui e, de verdade, mostrar para nossos amigos, nossos familiares, compartilhar. Né? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar o GitHub, tá bom? Mas isso não é um curso de GitHub, pessoal. O que acontece? Aqui na descrição desse vídeo, desta aula, a gente vai ter um link com o passo a passo para que você crie uma conta no GitHub e que você saiba ali os primeiros comandos, né? Tenha uma Isso aí. ideia certinha. Lembrando que dentro da plataforma da Alura, nós temos cursos relacionados a Git e GitHub. Git e GitHub. Vou abrir aqui só para a gente dar uma olhada, ó. Curso de DevOps, Git e GitHub compartilhando e colaborando em projetos, GitHub para gerentes, formações essenciais de devs, curso de Git e GitHub, dominando e controle de versões, um monte de coisa. Galera, tem muita coisa bacana que dá para aprender na plataforma da Alura também sobre esse assunto. O ponto central é, por que que esse código está funcionando no meu computador? Por quê? Eu tenho todos os arquivos que são necessários para que ele funcione. Isso Eu aí. tenho os arquivos de script, eu tenho HTML e eu tenho CSS. E os dados. E os dados. De alguma forma, eu preciso pegar todo esse código e colocar em um local, né? Isso aí. E esse local, geralmente, que a gente usa para compartilhar o nosso projeto é o GitHub, tá bom? Lembrando que se você submeteu o seu projeto para premiação, né, para tentar o prêmio aqui da Imersão Dev com o Google Gemini, é importante que você suba o seu projeto no GitHub. Então, essa etapa que a gente vai fazer aqui, eu quero que você também faça em casa, legal? Eu já criei uma conta no GitHub, eu vou acessar aqui. Deixa eu colocar GitHub. Esse é o meu repositório do GitHub. Você está convidado, se você quiser me seguir aqui no GitHub também, tá bom? E o que a gente vai fazer? Essa telinha... Eita, cliquei errado. Aí, beleza. A gente vai precisar criar um local para carregar os nossos projetos, para subir todo o código que a gente tem no nosso projeto, né? O HTML, o CSS, os arquivos de script, aqui no GitHub. Para isso, eu vou clicar aqui em repositórios, que o repositório vai ser como se fosse uma pasta, tá? Assim como lembra no início do curso, que a gente criou uma pasta chamada Imersão, projeto, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma pasta. Então tem aqui o botãozinho de New. Eu posso clicar nesse botão de New e tá aqui, ó, cria um novo repositório. Eu preciso dar um nome para esse repositório. O que vocês sugerem? Olimpíadas, acho que era o nome do nosso projeto, né? O title que a gente colocou no HTML. Tá, então eu vou chamar de Olimpíadas. As outras configurações aqui a gente não precisa se preocupar, né, Você pode Rafa? colocar uma descrição, pode várias coisas, mas o principal é a gente definir ele como público ou privado. Tá. Então, se você quer que as outras pessoas acessem, então, por exemplo, você vai compartilhar o seu projeto com a gente, ou você vai mandar para algum amigo, alguma pessoa, tem que deixar público. Isso. Então, essa é a primeira opção ali da bolinha azul. E a gente recomenda que seja público, né? Lógico, Porque a gente vai sim. postar isso, aí. né? É que ao longo do tempo aí na sua jornada como desenvolvedor, pode ser que você tenha alguns projetos que você vai desenvolver que ainda não está pronto, ou você está desenvolvendo com um time de forma privada, aí você vai realmente deixar ele privado e você pode adicionar pessoas para poder ajudar. Legal. Mas agora... Então eu vou criar esse repositório. Ele criou. E aqui, quando ele cria, ele dá uma tela com um monte de coisa escrita, comando. Pessoal, fica tranquilo. A gente não precisa, nesse momento, saber, né, o que está acontecendo aqui, todas as etapas. Existe um botão que ele fala assim, ó, um Get Started, né? Comece por aqui. A gente pode criar um arquivo novo ou a gente pode fazer upload dos arquivos que existem. E é exatamente isso que eu quero. Eu vou clicar nesse segundo link aqui, ó, upload de arquivos que existem. Tá? Abre uma segunda tela na qual eu posso escolher os arquivos. Então eu vou escolher, vou lá na minha área de trabalho, então eu venho aqui no projeto que chama Imersão, e eu tenho esses 4 arquivos aqui. Vou selecionar os 4, vou clicar e arrastar aqui para essa tela. Perfeito. Tá bom?
Um detalhe, né, que você mostrou você não está arrastando uma pasta, você arrastou diretamente os arquivos. Porque o repositório, como você falou, ele já é como se fosse uma pasta. Se você colocar a pasta aí para as pessoas acessarem, ainda vai estar lá uma outra pasta para depois chegar nos arquivos. Então, isso são detalhezinhos, mas que pegam às vezes, né? Muito bom, excelente. Aí eu fiz aqui subi, né, os arquivos e eu vou colocar aqui nessa opção commit. Né? O commit nada mais é do que uma versão de salvamento, né? A gente salvou, subimos aí os arquivos. Pode dar nome, pode não dar também ali. Beleza. E parece que a gente tem aqui os nossos arquivos dentro do Git. O ponto agora eu preciso pegar esses arquivos e visualizar o meu projeto, né? Então, existe uma aplicação na qual a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida, muito simples, que é a chamada de Vercel, tá? Vercel. Vou dar um Enter aqui, ó. Ele fala assim, ó, build and deploy, né? O que seria o build e deploy? Você vai construir e botar no ar as suas aplicações. É exatamente isso que eu quero. Eu vou colocar aqui, ó, build e deploy da Vercel. Aí, quando eu entro na Vercel, eu preciso fazer login. É um outro serviço. Eu vou clicar aqui para realizar o login. E tem aqui a opção, ó, realize, continue com o GitHub, que é o que a gente quer. A gente já criou uma conta no GitHub, a gente já subiu o nosso projeto, e agora eu preciso continuar aqui na Vercel através da minha conta do GitHub. Eu dou um OK, ele vai pedir para eu autenticar a Vercel, ele já autenticou, porque eu estou com o GitHub certinho, e eu entro aqui na Vercel. A primeira vez que você entrar, não vai ter nenhum desses projetos, né, Rafa? Sim, exatamente. Aqui são coisas que a gente estava testando, fazendo vários também. Outros projetos, Isso. Né? Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Add New, adicionar um novo projeto. Selecione essa opção. Aí, quando eu coloco Add New, olha que curioso. Ele já trouxe os meus repositórios do GitHub, o que eu quero... Exatamente. Eu quero criar um novo projeto com base em qual repositório do GitHub, né? Nesse lado... Por isso que é tão importante fazer o login com o GitHub, para ele poder ter acesso a essas informações. Isso. E vocês perceberam que o login com a Vercel foi só assim, ó, um botão do bem GitHub. Tranquilo. Às vezes pode pedir autenticação, né? Depende de como que você configurou a sua autenticação da senha, mas é bem simples. Legal. Eu vou clicar nessa opção aqui de Import, tá bom? Que é o projeto que chama Olimpíadas. Isso. E para finalizar, eu vou selecionar essa opção aqui de Deploy. Aqui a gente poderia mudar o nome do projeto, falar, né, o que a gente está usando nesse projeto, mas como a gente está com o projeto mais puro, né, assim, se eu posso dizer dessa forma, eu vou clicar nessa opção aqui de Deploy e vou esperar um pouquinho. Por quê? Ele vai carregar o nosso projeto, vai preparar a ideia do nosso projeto. Enquanto ele faz isso, Gui, uma sugestão. Como a gente tem toda a ideia de compartilhar os nossos projetos, o que a gente for criando lá no servidor do Discord, a gente pode também aproveitar a própria estrutura do GitHub, que ele tem um arquivinho lá de descrição do projeto, chamado README. Um arquivo que introduz o seu projeto. Então isso facilita para quem ainda nem sequer abriu o código, na hora que chegar no seu repositório, na sua pasta dentro do GitHub, já consegue ter uma descrição do que é o projeto, o que ele faz, como que ele foi escrito e tudo mais. Legal. Vamos fazer isso. Acho que é uma boa, sim. Vamos deixar o nosso projeto com um regime bem legal. Boa. O deploy já rolou, então vamos ver como é que você viu que caiu até uns confetes, né? Ele celebrou com a gente aí. Celebrou. Eu vou colocar aqui, vou clicar aqui na aba do projeto, gente. Olha que curioso. Quando eu clico, meu projeto está no ar. A pergunta é, se eu digitar o nome do atleta que vai funcionar, vou digitar judô, clicar em pesquisar e apareceu a Bia Souza. A pergunta é também, se você aí de casa colocar exatamente essa URL que o Gui acessou, olimpíadas-tem.vercel.app, será que você vai acessar esse projeto? Faz aí do seu, Rafa, eu quero só ver se vai funcionar. Eu tô de olho aqui no computador deles aqui. Funcionou. Vamos ver? Luciano, não tem nenhum atleta Luciano. Puxa, eu vou criar, Luciano. Antes da imersão acabar, eu vou criar um. Então vamos de fada. Olha, que da hora, hein? Bem. Deu certo aí, Rafa? Ainda tô digitando. Pronto. Ela carregou certinho. Agora eu vou colocar skate. Deixa eu ver. Foi. Isso é legal, muito então, bem. só recapitulando também, né? O GitHub a gente utilizou para subir o código, os arquivos, e aí a gente compartilha o código. A Vercel a gente utilizou para poder subir o nosso código e ele ficar rodando ali no ar, na web. E aí agora a gente consegue, qualquer pessoa aí do mundo, consegue acessar a nossa URL e o nosso projetinho enquanto ele estiver no ar. É isso aí.
E para acabar com chave de ouro, gente, o que você pode fazer agora, que a gente vai ficar muito feliz, é de ver o projeto que você criou, tá? Então, se você criou um projeto, você falou, ixi, meu projeto tá meio simples. Não, pega esse link aqui, ó, que você já fez deploy do seu projeto, coloca ele no LinkedIn e fala assim, esse é o projeto que eu fiz na imersão Dev do LinkedIn, a minha base de conhecimento é sobre esse assunto. E se você quiser acessar, é só clicar nesse link aqui, que isso é muito importante. Mas, se você quer realmente mostrar que você sabe a parte técnica, que você programou esse website, você vai colocar o link do seu repositório do GitHub e vai fazer o melhor README possível. Porque é o README que vai explicar o que é esse projeto, quais tecnologias você usou, às vezes algum detalhe para quem quiser adicionar mais código, né? Olha, estou utilizando o padrão Camel Case para poder escrever o JavaScript, então é interessante a gente fazer um README legal, né? Vamos. Quando eu acesso o GitHub, já tem um Add README aqui, ó. Isso aí. Eu posso clicar nele, né, que ele vai adicionar esse... É um arquivo, né? Ele vai abrir um editor de .md, texto. que é Markdown, né? Um arquivo de texto, uma forma de texto que a gente consegue marcar em negrito, marcar em sublinhado, exatamente. Certo. E o que geralmente a gente escreve? Eu uso o Gemini para me ajudar a escrever? Uso o Gemini, Vamos nessa. Qual que é a ideia desse prompt, Luciano? O que você pensa? Bom, a gente pode colocar o nosso index HTML no prompt. Deixa eu pegar ele aqui. Então, eu vou pegar o meu index HTML, Ctrl+C dele. E vamos lá para o Gemini. E vou fazer o seguinte contexto, né? Tenho a seguinte aplicação. Isso. Né? Aí eu vou colocar aqui o HTML, Ctrl+C, Ctrl+V e fechando aqui, 1, 2, 3. Aí você manda também o seu JavaScript. E meu JavaScript. Beleza, JS. Vamos lá, no código, pego o app. Pego os dois ou só um? Acho que só o app tá suficiente. Tá, beleza. Só o app, e Ctrl+C, Ctrl+V. E fecho aqui o código JavaScript. Beleza. Boa. Agora você pede para o Gemini escrever para você um readme.md, igual como apareceu lá no GitHub. Escreva um readme.md para o GitHub? Isso. Para o GitHub. Que aí você pode colocar de uma forma descontraída, que explique o que a aplicação faz. Descontraída, que explica como a aplicação funciona, pode ser? Isso, pode ser. A aplicação funciona. E com que tecnologias ela foi escrita? Funciona. Quais tecnologias foram usadas? Pode ser? Pode ser, manda ver. Vamos dar um Enter. Esse prompt aí, ele ficou grandão, não tem problema, né? Não tem problema. Tá. Que legal. E ele deu aqui, ó, certinho, né, o que a aplicação... Desvendando a máquina de busca de atletas. Aí imagine que você é super fã de esportes, quer saber tudo sobre o atleta favorito ou modalidade específica. Então aqui, ó, digite a pesquisa. Muito legal. Eu poderia pedir para ele me devolver esse em Markdown? Eu acho que isso ia ser legal. Exatamente. Você pode, inclusive, você não precisa refazer o prompt. Como ele guarda o histórico, você pode só pedir para ele reescreva em Markdown. Beleza. Então, a gente já tem o nosso README aí todo formatadinho. Aí a única coisa que você precisa fazer agora é clicar lá nos 3 pontinhos e em copiar. E na hora que você colocar na janela do README lá no GitHub, ele já vai converter essa formatação visual para o formato Markdown, que é colocar as palavras, por exemplo, entre 2 asteriscos, se você quiser colocar em negrito, usar 2 hashtags para botar o texto como um título maior e tudo mais. E outra coisa legal que você pode fazer é, se você quiser deixar o seu estilo de descrever algo, botar mais informações, você simplesmente adiciona e personaliza da forma que o Gui se comunica o texto que está nesse Markdown. Que bacana. Então, bem parecido com o que a gente havia feito antes, a gente também vai fazer um commit, né? Exatamente. É uma nova versão do projeto, né? Que agora tem um novo README. Legal. Eu dou um change aqui. Olha, que bacana. Então, ele já aparece o texto todo bonito, assim, do lado, falando o que a gente fez, né? Podia falar, né, que esse projeto foi feito durante a imersão Dev, né? Eu consigo editar isso? Pode. Consegue, opa. Então, aqui do lado, ó, Edit README. Vou colocar assim, ó, desvendando atletas, traço,
Imersão Dev com Google Gemini. Perfeito. Legal. Né? Ficou bem bacana. Aí eu faço um novo commit. Exatamente. Toda a Agora alteração, a gente né? já tem 3 commits, né? O primeiro que a gente subiu os arquivos, o segundo que criou o README, e agora a gente atualizou o README. E esses commits, eles ficam ali no histórico. Se você clicar em History, ali no canto direito, a gente consegue dar uma olhada em tudo que a gente fez de alteração. A gente está dentro do arquivo ali, mas se a gente clica no histórico na nossa pasta, a gente consegue ir dando uma olhada. Às vezes você quer, putz, adicionei um negócio, não quero mais, vou dar um passo para trás. Justamente por isso que a gente usa tanto o GitHub, o Git, para poder nos ajudar. E lembrando que nós temos uma premiação para os melhores projetos. Os melhores não, os mais criativos. Né? Exatamente. Olha, pessoal, não pode ser o mesmo projeto que a gente fez durante as nossas aulas da imersão. Esses projetos são com um objetivo didático, né? Exatamente. Mais especificamente, você precisa criar, com o conteúdo que a gente passou, um projeto novo, que seja criativo, gente. A ideia é essa, tá? Então, se você tem muitos anos de experiência e faz uma coisa muito mágica, você não vai ganhar o projeto. Você precisa ser criativo, tá bom? Pra gente dar chance também para todas as pessoas. E Legal? reforçando, não precisa nem ser uma base de conhecimento. Pode ser literalmente qualquer outra coisa. Exatamente. Se trata disso. Desde que use os conceitos que a gente passou durante a aula. E lembre-se que para que você submeta seu projeto, você vai usar o link do GitHub. Não é o link da versão. Então vai lá no Forms e coloca o link do GitHub. Exatamente esse aqui ó, que eu estou mostrando para vocês. Ó, GitHub com o meu nome de usuário e aqui o nome do meu projeto, tá bom? Aí vocês podem escolher o nome do projeto que vocês acham que faz mais sentido para o desafio que vocês criaram. Beleza? Olha, eu estou muito feliz que nós chegamos até aqui. Lembrando que, se você chegou nessa aula, se você está aqui até agora, aula 5 da Imersão Dev, e usou o Gemini com o link que está aqui embaixo, você está muito, muito próximo de conseguir um seu certificado da Alura com o Google Gemini. E uma coisa incrível, pega esse certificado depois e posta no LinkedIn com o seu projeto, fala assim, olha, esse é o projeto que eu fiz, esse aqui é o certificado, eu estou feliz, para que outras pessoas vejam, para que movimente a sua rede de network também. E não deixa de marcar todos nós, né? Assim a gente também consegue interagir, aí vai para nossa rede, a gente vai conseguindo aí levar todas as informações, o seu conhecimento também para outras pessoas, vai ser muito legal. É isso aí, eu vou pedir alguns dias para conseguir ver todos os projetos, Rafa. O que você acha? Pois é. Você acha que o Paulo libera, tipo, uns 40 dias, assim, só para ver todos os projetos? Ah, com certeza, libera, né? Óbvio. É isso aí, Paulo, tá aí fechado, hein? Gente, eu estou muito feliz e eu queria de verdade agradecer tudo que a gente está fazendo aqui, só foi possível porque você está aqui com a gente, tá? Querendo aprender programação, querendo aprender inteligência artificial, né? Que são... que é um desafio hoje, é real, né? A inteligência artificial faz parte da nossa vida hoje, né? Não é só para quem trabalha com machine learning, lá, aquelas coisas, não. Ela está acessível para todas as pessoas, né? E é legal a gente imaginar que tudo que a gente construiu junto aqui, essa jornada toda que a gente percorreu, o Gui executando, a gente trocando ideias, esse brainstorm todo que aconteceu, vocês executando aí do lado de vocês, é meio que um teste, um experimentozinho de como é a vida de um desenvolvedor no mundo real, no mercado de trabalho, dentro de um projeto de pesquisa numa faculdade, ou seja, de ponta a ponta, essa é a vida de um desenvolvedor, para quem não conhece. Então, além de todo o conhecimento, além do projeto que vocês vão construir, além da chance de receber a premiação da imersão, receber a bolsa da FIAP e tudo mais, vocês tiveram essa experiência nova, especialmente vocês que estão começando agora nesse mundo do desenvolvimento, tiveram essa experiência de como é a vida de um desenvolvedor. É isso aí. Rafa, palavras finais para a galera agora. Primeiro eu queria parabenizar você que chegou até aqui, realmente não é fácil, gente, eu sei que foram 5 dias puxados, bastante aula, bastante conteúdo, fazer e acompanhar, provavelmente você acompanhou alguns erros que não estavam aqui no vídeo, pesquisou no Google Gemini, mas eu acho que muita coisa que a gente foi falando ao longo das aulas, não só a parte técnica, representa muito o dia a dia de alguém que vai trabalhar com desenvolvimento e programação, principalmente aquele negócio de, você começou aqui com JavaScript, com lógica de programação, você pensa em trabalhar agora com outra linguagem, sei lá, com desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de inteligência artificial, seja lá o que for. Aqui você aprendeu a base e agora está na sua mão o que você vai fazer com isso tudo. É um conhecimento que é muito válido, foi uma linguagem que a gente utilizou que é muito utilizada no mercado, mas o seu caminho é você que vai traçar, é você que vai escolher qual vaga, qual área, e eu te desejo muita sorte aí agora nisso. É isso aí. Bom, estamos chegando ao momento final,
né? Talvez deixar um pedido pra galera. Boa. No README no GitHub, deixa o linkzinho da aplicação Vercel que foi boa criado ideia. também. Que aí a gente Exatamente. consegue não só ver o código de vocês, mas experimentar com a aplicação também. Legal, excelente observação mesmo. Ó, e inclusive, olha só, último momento, quando a gente sobe na Vercel no GitHub, aparece um link chamado Olimpíadas 10 Vercel. Ó, já bota o link lá no About, legal. É bem legal mesmo. Eu tô muito feliz que você chegou até aqui. Parabéns, de verdade. Igual a Rafa falou muito bem, o Luciano falou muito bem, né? A vida de desenvolvimento não acontece da noite para o dia, assim como qualquer outra área, né? Um engenheiro, um médico, uma médica, uma professora. Não é uma formação que é feita em 5 dias. É isso aí. O que a gente viu agora foi um fragmento. Um demo, né? Um demo. Um fragmento do que é o dia a dia de desenvolvimento, de pesquisa, de correr atrás, de perguntar para outras pessoas também. Isso faz parte da carreira de desenvolvimento. Tá? Isso é um começo. Tá? Eu sei que muitos de vocês vão querer seguir esse caminho, vai falar, caramba, eu me encontrei nisso. Eu me achei escrevendo código, acho legal essa ideia de criar regras de negócio, eu gostei mais da parte visual, né? Quero trabalhar CSS. Muito legal de brincar, por sinal. Quero mexer com front-end, quero fazer mais regras ali, próximo de back-end, ou não, quero trabalhar mais com os dados. Eu gostei da ideia de ciência de dados, ou interagir com o Gemini. Pessoal, existe uma infinidade de possibilidades. E nós aqui da Alura acreditamos que a educação em tecnologia, de fato, pode mudar a sua história, pode mudar a sua carreira, a sua vida também, assim como mudou de todos nós. Exatamente. Um dia a gente estava na faculdade, eu estava na faculdade, né? Dificuldade, né? Fala, caramba, é difícil, Nossa, né? e o quanto mudou, né, hoje? Tipo, o que a gente estava tendo dificuldade ali no começo, a gente achava que nunca ia conseguir chegar num código JavaScript, por exemplo, e agora a gente está aqui conseguindo fazer tranquilamente. E olha, eu vou até além, a gente está aqui ensinando. Tá ensinando. Né? Imagina, era a pessoa que tinha dificuldade na época da faculdade, hoje, de tanto não desistir, né, e persistir, assim como a singela homenagem que a gente fez para os nossos atletas do Brasil, né, que não desistem, continuam e se esforçam em meio a tantas dificuldades. É isso, se trata disso, né? Então é isso, estamos chegando ao final da nossa imersão Dev. Vamos fazer o yes nós três juntos? Bora, Vamos? Lá, 1, 2, 3. Yes! É isso aí. Eu espero que você tenha gostado, aproveitado bastante, aprendido bastante. Não esqueça de submeter seu projeto, tá bom? E a gente se vê em uma outra imersão. Luciano, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Foi fera demais. Rafa. Valeu, Rafa. Valeu, gente. Vocês são muito... Vai lá no Discord com a gente, vamos trocar ideia no Discord, submetam os projetos de vocês e é isso. É isso. Boa sorte. Tamo junto.